Boa tarde, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Eu vou falar de um tema que muito me agrada, que é falar de tecnologia. E muito me agrada mais ainda quando a gente fala de tecnologia aplicada à indústria. E nós vamos falar um pouco da revolução tecnológica que a gente viveu, que a gente vive, que a gente viverá. E vamos falar também sobre toda a evolução da indústria nos últimos 50 anos, o que isso afetou e como isso vai afetar. Meu nome é Celso Sberner, eu sou um dos sócios da Multi Consulting, eu trabalho com tecnologia há mais de 30 anos, eu começo a ficar um pouco até, começo não envergonhado, mas assim, já são 38 anos, então vou ter que falar que eu trabalho há quase 40 anos nesse mundo de tecnologia, sempre em empresas multinacionais, trabalhei muitos anos na Pricewaterhouse, trabalhei muitos anos na IBM, trabalhei na Oracle, eu era sócio da Ernst Young e estou num momento muito feliz trabalhando na Multi, que é uma empresa mais enxuta, com muito mais flexibilidade de fazer o que eu acredito que já fiz nessas grandes empresas e que a gente pode fazer aqui como consultoria de tecnologia. Para me acessar é fácil. É Celso Sberner em tudo, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. E depois da minha filha e meu filho, até no TikTok, é Celso Sberner, não tem muita coisa... meio sem graça meu TikTok, mas acho que o LinkedIn tem mais conteúdo lá para a gente poder falar. A gente tem um privilégio de viver a maior revolução de tecnologia de todos os tempos. A gente nunca viveu. O que o mundo viveu nos últimos 50, 60 anos, a humanidade levou centenas, milhares de anos para evoluir muito menos em termos de tecnologia. Então todo mundo que está assistindo aqui, vejo alguns amigos aqui inclusive, que está assistindo aqui, que está também vendo aí pelo YouTube, a gente tem o privilégio de estar vivendo essa revolução tecnológica. Se a gente pegar o que acontecia há 50, 60 anos atrás e o que acontece hoje, é uma loucura e num momento muito bacana, que a gente não sabe o que vai acontecer exatamente daqui a 20 anos. Né? Então a gente está vivendo isso de uma forma, e isso afetou muito, claro, todas as áreas, e a área industrial, que a gente vai estar focando aqui na M-Expo hoje, sem dúvida com muitas alterações, quando a gente começa a falar desde a década de 70. Para ilustrar um pouco essa figura, isso aqui é uma foto da década de 60, onde aqui o ator principal era um rádio, onde as famílias se reuniam ao redor do rádio, e aquilo era o que mais impressionava em termos de tecnologia nessa época. Agora, a transformação foi exponencial nos últimos 50 anos. Se a gente pegar o retrato de uma família atual, é muito mais parecida com essa foto aqui colorida, onde a gente vê todo mundo ao redor de um computador extremamente potente na sua mão e todo mundo olhando. Então essa revolução aconteceu, pasme, em 50 anos, 50 e poucos anos, a gente tem essa alteração que impactou a sociedade e sem dúvida impactou toda a manufatura brasileira, a indústria brasileira, a indústria de todo o mundo. Eu vou fazer aqui uma coisa bem bacana, que é fazer um pouco de uma retrospectiva do que veio acontecendo na tecnologia desde os anos 70 e como a indústria veio evoluindo até chegar nos dias de hoje. E essa apresentação está separada em 3 partes. Primeira parte, nós vamos fazer um retrospecto de tecnologia ao redor do tempo e como isso afetou a indústria. Depois vamos falar um pouquinho de recursos e como é que se formam recursos para esse mundo dinâmico de tecnologia que a gente faz hoje. E terceiro lugar, eu vou falar um pouquinho de soluções, de como é que essas soluções estão se preparando para o futuro que nos aguarda aí os próximos 20, 30, 40 anos. Então, na década de 70, a gente tinha os computadores pessoais começaram a surgir. Então o Apple I e o Altera 8800 trouxeram a tecnologia para o público em geral, o que era uma coisa totalmente desconhecida. Algumas pessoas começaram a saber, poxa, existe um computador e dá para trabalhar isso algumas pessoas. Claro que o acesso era muito mais restrito, mas você começou. Em 56,
foi lançado o primeiro disco rígido. Então, isso que a gente conhece, tem no nosso bolso, tem no nosso computador, no nosso notebook, era uma sala monstruosa que, para você armazenar muito menos discos, isso aconteceu na década de 50. Ainda na década de 70, começaram a surgir os primeiros microprocessadores, o Intel 4004. Ele começou a permitir que você tinha miniaturas, na verdade, para você ter componentes eletrônicos. Começou a nascer o chip. Não como a gente conhece hoje, mas o chip. Mais ou menos desse tamanho aqui. Isso é a década de 70. Em paralelo, como que estava a indústria nesse momento? Né? Isso que a gente... Foi o começo de transformar todos os controles analógicos para os primeiros controladores digitais. Isso foi uma grande revolução na época, que você começou a poder flexibilizar toda a produção. Então você tinha, além dos controles de processo que começaram a surgir nessa década, os primeiros robôs começaram a nascer aí, da parte de robótica. Claro que robôs nada a ver com aqueles que a gente está vendo pelo evento, aquele cachorrinho andando para lá e para cá, mas os primeiros aparelhos de robôs nasceram ali para fazer algumas dessas tarefas repetitivas. Essa década de 70, olhando aqui no palco, alguns acompanharam talvez a década de 70, alguns não sabem, mas vamos evoluindo um pouco mais. Anos 80, quais foram as evoluções tecnológicas? A microeletrônica começou a ter avanços significativos. Ou seja, você começou a produzir aqueles chips em massa, cada vez menores e cada vez mais poderosos. Além disso, você teve o surgimento das redes de telefonia. Década de 80, quem lembra, tinha algum daqueles celulares grandões, ou talvez não tinha celular ainda, mas você teve toda a digitalização das telecomunicações a partir dessa década, o que permitiu também você lançar, para a alegria de muitos, os videogames, que começou-se a entender que o computador podia ser divertido e que você tinha uma coisa mais popular, para o entretenimento digital começou a surgir ali. E a indústria nesse momento? Os famosos sistemas CAD e CAM surgiram na década de 80, onde você conseguia fazer projetos 3D e começou a poder integrar o design com a produção. Então isso aqui, CAD CAM, realmente foi uma revolução na década de 80, para engenheiros e para quem trabalhava com desenho, e você poder ter uma visão tridimensional naquela época de produto era muito, muito bacana. E também as redes de comunicação industrial, você começou a ter redes e padrões, protocolos padrões para que as máquinas pudessem ser administradas da mesma forma, através de protocolos. Com isso você conseguia ligar uma máquina, um controlador a outra, que até então eram coisas isoladas que não funcionavam. Essa era uma das grandes revoluções aí da década de 80. Vamos evoluir um pouquinho para a década de 90. Aí começou a ficar mais divertido, porque aí a gente começou a ter informações de forma global e ter mais acessos a informações, quando foi lançado o www. Foi a criação da World Wide Web, que começou a disseminar as informações. A informação não era uma coisa muito proprietária, você começou a ter isso de forma globalizada, e com isso surgiram também os primeiros navegadores. Então você tem o Mosaic, o Netscape, o Navigator, isso começou a popularizar o acesso à web. Não sei quem acessava a web nos anos 90, não era tão fácil. Eu comecei a trabalhar nessa época, então você tinha um computadorzinho, você tinha que plugar um fiozinho no telefone, tinha uma linha de escada ali. Antônio Almeida deve lembrar como é que era, Antônio ali. Você tinha uma linha de escada ali que você acessava com uma velocidade que eu nem vou lembrar qual era, mas nenhuma velocidade, mas você tinha aí os navegadores podendo funcionar. E ali surgiu também uma outra coisa interessante, o comércio eletrônico, os primórdios do que são hoje, a gente poder comprar qualquer coisa a qualquer instante. Se eu comprar aqui agora no meu telefone, capaz de chegar uma cerveja para mim gelada aqui em meia hora. O princípio disso foi na década de 90 também. E na indústria, como estava a nossa indústria nos anos 90? Então, primeiro, o conceito de interoperabilidade. Você começou a poder integrar sistemas industriais. Você tinha controladores, sensores que agora não trabalhavam mais isoladamente. Isso foi uma boa
uma grande evolução para as fábricas brasileiras, né? Década de 90 uma década difícil, se a gente pensar, né? Que a gente tinha as questões inflacionárias, a gente tinha um problema. O que o Brasil evoluiu em 70 e 80 na indústria, década de 90 uma década difícil, e por questões econômicas, sociais e tudo mais. Mas apesar disso, você tinha essa novidade de vários protocolos e plataformas comuns que conseguiam unir os sensores, isso ser de forma mais fluida e eficiente. E o conceito de manufatura inteligente surgiu também na década de 90, onde você conseguia conectar os sistemas de chão de fábrica com os sistemas de planejamento e gestão empresarial. Os primórdios do que nós vamos chamar daqui a pouquinho, nós vamos falar de ERP, deixar um pouquinho mais para o ano 2000. Mas ali você começava a integrar, esses sistemas precisam estar integrados. Então você tinha vários sistemas especialistas de chão de fábrica, que controlavam o que está sendo produzido ali, o planejamento era um outro sistema, você fazia algumas planilhas ali e tudo mais, e aqui você começou a ter manufatura inteligente, esse conceito, e todos falávamos, a gente precisa integrar essas coisas, isso vai gerar muito mais eficiência. Ainda na década de 90, surgiu o conceito de análise de dados, né? À medida que você tem sistemas, eles começam a estar integrados, você começa a ter dado para analisar e para tomar, para poder fazer algumas melhorias nos processos industriais. Você começa a reduzir perdas, você consegue trabalhar de forma mais embasada dentro dos seus dados. Década de 90, tá? Nós estamos falando isso de 30 anos atrás. Né? Não é tão longo assim. E com isso você conseguia tomar a decisão. Essa fotinha aqui eu gosto dela porque esse cara ele tomava decisão em alguns dados, com muito papel ainda na mesa, mas ele começava a ter alguns dados para realizar. E aí você tem o embrião dos sistemas de gestão integrados. Né? Você começa a usar muito esse conceito do MRP, de Materials Required Planning, onde você vai estar planejando isso com certa integração para que possa tomar os dados de o que eu tenho que comprar, quando eu vou comprar, que material eu preciso produzir. Então, década de 90 começou a surgir essa história. Década de 90, quando eu comecei a trabalhar na década de 80, na verdade, mas 90 na consultoria, a gente começava a fazer muitos projetos nesse molde, né, de ajudar as empresas a tomar decisão com base nesses dados. Vamos aos anos 2000, pronto. Agora acho que todo mundo aqui já se encontrou, né? Todo mundo agora já estava vivo aqui. Surgiu os smartphones, não é? Então, smartphones a gente sabe que todo mundo tem um no bolso. Isso aqui tem mais de 100 vezes o processamento do que os computadores que levaram o homem à Lua. Cada um tem um desse no nosso bolso hoje. Os smartphones foram uma revolução. O iPhone 2007, toda a telefonia móvel começou a surgir, integrando os aplicativos e tudo em um único dispositivo. E os aplicativos começaram a surgir também de forma mais... Ainda não tão sofisticados como os atuais, mas você tinha vários aplicativos já nos anos 2000 que começou a popularizar os smartphones. Redes sociais, né? Então a gente tinha aqui o Orkut, para quem lembra, Facebook, o Twitter, né? O Instagram está errado, que o Instagram acho que não era da década de 2000, um pouco de 2010, alguma coisa assim. Mas você tinha as redes sociais para conectar e compartilhar as informações à vontade. Essa é a grande mudança, acho que, das redes sociais, né? Antigamente você se tomava até um pouco de precaução, talvez exagerada, né? Pelo lado negativo, de não compartilhar muitas informações. Pelo lado positivo, hoje a gente pode compartilhar a informação que quiser, a hora que quiser, para o público que a gente quiser. Isso é muito bacana. Ainda década de 2000, os streaming de mídia. Então ali você começa a ter a possibilidade de a gente estar, por exemplo, ao vivo no YouTube agora e bastante gente assistindo isso por streaming, para música, para filme, para tudo. Isso alterou totalmente vídeos, jogos, isso alterou totalmente também o lado da indústria. A indústria a gente falava ainda de automatização de processos robóticos. E aqui tem um conceito muito bacana, não sei se todos estão... o quanto todos estão ambientados à sigla de RPA, que é Robotic Process Automation, que é você automatizar os processos. Que os robôs, que não são aqueles robôs, na verdade, os robôs físicos que a gente vê aqui pelo evento, mas aqueles robôs são softwares, na verdade, que eles conseguem fazer que fazem as tarefas repetitivas e de baixo valor agregado de forma automática.
né? Eu sempre dou um grande exemplo aqui da área de compras, talvez seja o exemplo mais significativo porque é o RPA. Como é que funciona uma área de compras hoje numa empresa qualquer? Essa área de compras ela tem, ou como tinha na verdade, né, seus 20 compradores, todos eles recebiam lá uma requisição de compra para olhar aquilo, falar, putz, eu preciso comprar isso. Ele vai fazer uma pesquisa, vai achar lá 10 fornecedores, vai achar os 3 fornecedores melhores e vai mandar para alguém lá, para o seu supervisor, e falar, pô, esses aqui são os 3 melhores. Vê lá quais são as melhores condições de preço, prazo, qualidade e decidimos comprar. Compras funcionam assim por anos, né? Hoje em dia você tem uma facilidade melhor de trabalhar com isso aqui nas soluções de RPA. Imaginem que um software, né, um robozinho que a gente chama aqui, pode fazer isso de forma automática. Então, na verdade, os compradores vão fazer tarefas que agregam mais valor, e o robô ele vai estar lá ele mesmo pesquisando quais são os fornecedores principais, selecionando as qualidades e automaticamente gerando, nossa sugestão de compra é toda essa aqui. Esse é um pouco de um exemplo bem claro do que é o RPA, que você começa a ter a partir dos anos 2000. E aí sim, eu acho que todo mundo já ouviu falar no RP, essa evolução do MRP. Os primeiros softwares chamavam de MRP, que eram Materials Requirements Planning, você planejava toda a parte de materiais. E aí, na década de 2000, se consagrou o conceito de RP, onde você não planejava só os seus materiais, mas você planejava a sua empresa inteira de forma integrada. Você já tinha tecnologia disponível para trabalhar com esses softwares de RP, e o ano 2000, tem a impressão que quem viveu ou quem já trabalhava nessa época, acho que 90% das pessoas de tecnologia e manufatura trabalharam de alguma forma em projetos de implantação. Assim, agora é tudo integrado, a gente tem tecnologia para isso. Foi uma onda sensacional para quem trabalhava no mundo de tecnologia. E aí a gente fala da digitalização também da cadeia de suprimentos, onde surgiram as primeiras tecnologias aí nos anos 2000 de RFID, código de barras, onde você tinha muito mais visibilidade do fluxo de produtos, você tinha melhor controle, redução de perdas, você tinha muita mais capacidade de resposta às demandas do mercado. Talvez essas foram as 3 principais evoluções do ano 2000. Vamos a 2010, vamos falar de 14 anos atrás ou de 10 anos atrás, a década passada. O que acontecia em evolução tecnológica? IoT, internet das coisas, né? Então não basta só a nossa internet das pessoas, mas você tem objetos, você tem máquinas, você tem qualquer coisa que se mexa ou não se mexa, estar conectado à internet de alguma forma. E com isso você começou a ter uma integração desses dispositivos em rede, o que também revoluciona todo o mercado. Tem vestíveis, cidades inteligentes, agroenergia para todas as áreas. E a inteligência artificial. Na verdade, pessoal, inteligência artificial, ela começou... Você tem os primeiros protótipos disso em 1982, onde existiam máquinas que já começavam a responder de forma ainda arcaica, mas que já começavam a responder com essa história da máquina, fazendo conceitos de algumas coisas, né? E daí tem muita evolução, mas a partir da década passada, a inteligência artificial teve avanço significativo nessa capacidade de processamento. A tecnologia veio de forma a que você realmente pudesse falar de inteligência artificial mais acessível, de forma mais abrangente. Isso começou a se desenvolver também várias aplicações usando inteligência artificial. Inteligência artificial só funciona se você tiver dados corretos, né? Dados limpos, que representem a realidade de uma empresa, do negócio, e para isso você tem o armazenamento, análise de grandes volumes de dados no conceito de Big Data. Então você vai ter Big Data também no ano passado e agora a computação na nuvem, que também é mais uma revolução tecnológica. Por isso que eu falei que não é fácil essa nossa revolução tecnológica dos últimos 50 anos. É muito conceito bacana, mas é incrível. Computação na nuvem, para nós que somos de tecnologia, é uma super revolução, porque você tinha que antes, quer instalar um sistema? Putz, você tem que comprar um computador, você vai ter que ter alguém para te ajudar a instalar isso, ou você vai instalar um sistema no seu computador, você vai colocar, vai
configurá-lo da melhor forma, você vai ter que controlar as versões e hoje em dia basicamente é tudo na nuvem, você precisa só de um acesso aqui no bolso mesmo, com um login, uma senha, você acessa qualquer aplicação que você quiser. Só Deus sabe onde é que esse software, que essa aplicação vai estar instalada, né? Nossa indústria começou a falar de manufatura aditiva. O que é isso? Você começa a ter flexibilidade de design. Então a gente sai um pouco daquela história de criar as formas e os moldes, e que aquilo vai levar muitos anos. Você tem uma revolução aqui podendo usar a impressão 3D para fazer produtos de geometrias mais complexas e tudo mais. E você consegue, a partir disso, fazer produção sob demanda. Você não precisa, você diminui, se precisar, o seu controle de estoque, e uma indústria automatizada, moderna, consegue sim criar e fabricar just in time, fabricar de forma muito mais ágil do que a anterior. E aí você começa a ter essa história de ferramentas e moldes essenciais para a nossa indústria, para a manufatura, que podem ser produzidos de forma muito rápida. Então aqui, a década passada, foi o advento do que a gente chama de manufatura aditiva. E também o conceito de indústria 4.0, onde você fala de automação avançada, você tem robôs colaborativos, você tem essa história de sistemas cyberfísicos, onde você começa a ter uma mistura de virtual com o real, isso de forma bastante interessante nessa automação. E também ferramentas como sensores, dispositivos IoT conectados, para que você comece a ter dados real time, né? Então, aquela história de tem que esperar fazer para depois ver os dados, depois tomar os resultados e trazer aqui, você começa a matar com essa história desses dados de forma mais muito mais avançadas, né? Ainda sobre dados avançados, tem mais conceitos também na década passada de mineração de dados, né? Então você começa a ter uma produção enorme de dados, e aí vem os próximos desafios que a gente já enfrenta com muito mais qualidade atualmente, inclusive, de como obter os dados corretos no formato correto, da forma que eu preciso. As ferramentas são muito interessantes aqui, e você começa a aplicar a inteligência artificial, aquela que tem os primórdios lá em 80, 90, 2000, que você começa a aplicar isso mesmo nas soluções. Daqui a pouquinho eu vou falar da onde estão essas soluções de inteligência artificial. Nossa década, o que marca aí desde os anos 20 para cá? Realidade virtual, as ferramentas deixaram de ser simplesmente uma ideia, você tem muitas aplicações usando realidade virtual na indústria, né? Participei de alguns eventos legais, você põe aquele capacete ali, ou capacete ou óculos, você consegue ver a máquina, em quanto tempo ela tem de operação, se precisa fazer manutenção, se não tem. Isso é só uma das aplicações que eu vi. Você tem várias aplicações aqui em realidade virtual. Os carros autônomos, né? A gente, se quiser, é só ir para os Estados Unidos, para o Japão e dar uma voltinha num carro autônomo com certo medo. Então vai ter um certo medo de olhar ali, mas cada vez mais. Eu não sei quando isso chega no Brasil, mas por enquanto a gente vai vendo lá fora e vai se divertindo com o que tem lá, né? Tem um avanço de tecnologia muito grande, assim como biotecnologia, né? Então aqui a gente começa a falar de edição genética, biologia sintética e muita coisa. E uma outra revolução que nós estamos começando a viver aqui, que é a realidade do 5G. A velocidade do 5G é estrondosa em comparação ao 3G ou 4G, a velocidade que a gente tem de compartilhamento de dados e de informação. E nossa indústria começa a falar de robôs industriais autônomos. Então você começa a não ter só aquele robô para tarefas repetitivas e perigosas, assim, mas você começa a ter ele com cada vez mais autonomia, e também os cobots, que são os robôs colaborativos, onde eles têm sensores de força e tecnologia que eles conseguem não só ser autônomo, mas também cooperar com outros robôs ou com o ser humano. Então você tem isso de forma muito avançada, e também essa parte de controle inteligente de processos, que é você aplicar a inteligência artificial na produção. Imagina que a inteligência artificial está ali avaliando os dados que você tem, ela está compilando, minerando tudo que tem de dado, te dando insights,
e através desses insights você consegue fazer isso diretamente na sua produção. O que mais que a gente vive na nossa década? Sensores inteligentes, cada vez mais o monitoramento é em tempo real, você tem controladores industriais bem sofisticados que analisam esses dados coletados automaticamente, você tem sistemas de simulação, esse conceito de gêmeo digital, onde você pode fazer cenários para simular, você não precisa executar para ver o que acontece, não, vamos simular, você tem a tecnologia que permite isso. E também com mais conectividade, mais IoT. Redes industriais avançadas e a internet das coisas integram todos os sistemas e os dispositivos. Isso aqui era impensável para quem trabalhava na indústria na década de 90, 80, 90. Que você podia ter sistemas integrados, que você poderia ter dispositivos integrados, trabalhando com uma inteligência artificial com autonomia. Então falei que a gente vive uma revolução que é difícil de explicar para gerações passadas a evolução que a gente teve aqui. Mas sim, hoje a gente consegue integrar todos os sistemas com todos os dispositivos, com todas as máquinas, a gente consegue integrar isso e colocar uma inteligência artificial operando e dando os insights do que precisa fazer. E tem um outro conceito importante, esse aqui, a indústria brasileira, principalmente não pode não levar em conta, que é a fabricação verde. Né? Talvez esse seja um potencial diferencial do nosso país. Né? Você trabalhar com energia renovável, né? A gente tem isso de energia renovável, trabalhar com economia circular, que é você reaproveitar todas as matérias-primas, né? E aproveitar o plástico, os resíduos e tudo mais. Eu tive uma conversa um tempo atrás com o presidente da HP, com o Ricardo Câmara, e foi muito bacana, porque ele estava me mostrando que você já tem teclados que são feitos com os resíduos de lixo do mar. Você tem computadores já que você tem 5% dele feito com plástico reciclável, que você tem em operação disso, e a tendência é aumentar. Então são programas de empresas como esse da HP que eu estou citando aqui, que onde você leva em conta no seu processo produtivo essa história de economia circular e também manufatura eficiente. E aqui, pessoal, isso não é uma coisa desejável. Eu diria que esses conceitos têm que estar em todas as empresas. Né? Quem não está nesse conceito hoje vai acabar tendo sérios problemas aí no mercado. Quando a gente olha, então, pessoal, esse foi um resuminho dos últimos 50 anos do que aconteceu na nossa revolução da tecnologia e o que aconteceu também aqui no mundo da manufatura. Quando a gente olha o que aconteceu, as 2 últimas décadas foram marcadas por alto grau de inovação tecnológica. Mas a gente sabe que, apesar disso, o Brasil enfrenta muitas dificuldades, como alta carga tributária, dificuldades logísticas. Não preciso falar, a gente sabe que é isso. Isso é um dos impactos. Isso é quando a gente olha um resumo do que aconteceu nos últimos 50 anos. A gente está num cenário que a gente precisa de adoção de novas tecnologias. A indústria brasileira representa hoje por volta de 1,3% do que é a manufatura em todo o mundo. Ela já foi maior que isso, mas ela também já foi menor. Então é uma coisa assim, varia um pouco, mas a gente precisa, se a gente quer ir para um outro patamar de indústria, a gente precisa investir em novas tecnologias e tem que ser isso um esforço coordenado para modernizar toda essa parte de infraestrutura. Sem dúvida, né, quando a gente fala de tecnologia, só reforçando, tem mais coisas vindo por aí que vão continuar impactando na sociedade. Quando a gente fala de computação quântica, o nível de processamento dos computadores daqui a alguns anos, ele é absurdo em relação aos computadores que a gente tem. Então a gente vai para um outro nível de computação, um outro nível de informações. E esses desafios com certeza vão moldar toda a nossa sociedade, todas as nossas empresas. Precisamos estar atentos. Tudo bem? Esse foi o retrospecto. Vamos falar um pouquinho do atual. Que desafios a gente tem na indústria hoje para o Brasil? Primeiro, uma complexidade operacional. Né? Você tem uma complexidade não só de logística, mas de produção, de necessidade de operar cada vez produtos mais sofisticados, no menor custo, no menor prazo. Então isso exige uma complexidade operacional. Você tem uma volatilidade dos preços.
A gente está no Brasil, uma hora o dólar custa R$ 5,70, uma hora o dólar custa R$ 6, outra hora R$ 5,10, isso uma hora a gente está importando, uma hora a gente está exportando, uma hora o preço global, o preço do aço é totalmente volátil, então a gente tem um problema de volatilidade dos preços e oscilação na demanda. Então imagina, né? Vocês têm gestores de uma manufatura aqui, olha o cenário que você enfrenta, você tem aqui oscilações na demanda. Queimou alguma luz aqui, mas tudo bem. E também a gente tem problemas de infraestrutura e de muita regulação. O país, infelizmente, não é o país com a agilidade que gostaríamos. Né? Você ter facilidade de montar uma empresa, de produzir, de vender, de comprar, de exportar. Então você tem uma dificuldade assim. E por último, uma automação e rotatividade dos funcionários. Então a gente tem um déficit de mão de obra, de tecnologia muito forte no Brasil. A gente tem um déficit de mão de obra especializada para todas as áreas. E como a tecnologia pode enfrentar cada um desses 5 aqui? Ó. Então são 5 problemas principais. Eu podia elencar 20, tá? Peguei os 5 principais aqui, problemas da indústria brasileira. E como é que a tecnologia ajuda cada um deles? Vamos passar rápido. Complexidade operacional. Né? Então, como é que você resolve isso? Implantando soluções de ERP, sistemas integrados. Em teoria, você está trabalhando melhor, porque você vai ter informações em tempo real. E também usando soluções de robotização. Né? As soluções de RPA já são acessíveis. Existem inúmeros fornecedores no mercado que oferecem soluções de robôs para tarefas repetitivas. Não é caro, não é tão fácil de implementar, porque você tem os seus processos muito bem definidos, mas é uma realidade já hoje para você trabalhar isso. Volatilidade de preço, como é que você trabalha isso com tecnologia? Você tem que ter previsões baseadas em inteligência artificial. Né? Usar esses insights para saber, tá bom, se... eu estava num cliente nosso que é um cliente que produz suspensão para caminhões. E quando a gente montou a solução de IA Analytics deles, os insights eram, por exemplo, se vai chover no centro-oeste, e como é que vai, por quê? Porque a partir da chuva você define a safra, a partir da safra você define quanto que vai se produzir de soja e quantos caminhões vão ser necessários, se essa frota vai aumentar e não vai aumentar, aumentando a frota, esse cara que é líder em suspensão para caminhões, eles vão vender mais caminhões. Então esse é o tipo de insights que a inteligência artificial traz para nós como negócio, para nós como indústria. Né? E você consegue fazer vários insights sobre preços, sobre coisas assim. Então a inteligência artificial é usada para a gente pensar fora da caixa. Não é simplesmente para fazer o arroz com feijão. Outra coisa, oscilações na demanda. Então você tem soluções sofisticadas de planejamento demanda que vai ajudar você a prever as flutuações aí em toda a parte de produção. Então você consegue ter soluções específicas de planejamento, o APS, tem outras siglas também. Assim como soluções de Big Data e Analytics. Né? Você tem, como eu falei, você tem soluções de dados, você consegue, esse exemplo que eu dei da suspensão do caminhão é um desses exemplos de oscilação da demanda. Né? Para infraestrutura e regulação, você tem uma infraestrutura inteligente como a IoT, como a internet das coisas, pode te ajudar você a usar os recursos de forma melhor e monitorar o desempenho em tempo real. Assim como você tem soluções de compliance. Né? Cada vez mais o Brasil precisa se adaptar a soluções de compliance. Não é uma chatice, não é auditoria, mas a gente precisa, o mundo é regulamentado, e a gente precisa se adaptar a isso e tem muitas soluções de tecnologia disponíveis para compliance e também para monitoramento automatizado. Né? Você tem soluções de monitoramento. Para automação, você tem robótica e automações, soluções ali que reduzem a dependência de trabalho manual, você melhora a sua eficiência. E a rotatividade de funcionários, que é um problema que todos nós enfrentamos, né, no mundo da tecnologia, no mundo da manufatura, você tem um pouco de soluções, por exemplo, de e-learning, onde você pode ter muito treinamento para você estar retendo cada vez os grandes talentos. Mas não é só isso, né? Porque existe um gap no mundo, eu queria só fazer um parênteses muito rápido aqui, de um gap no mundo de mão de obra. Né? Você falta mão de obra no mundo especializado. Né? E profissionais de tecnologia hoje são profissionais muito disputados.
A gente tem na Multi hoje uma área que trabalha só com hunting, recrutamento e seleção de profissionais de tecnologia. Eu brinco que a gente vive na guerra. Você tem lá 10 recrutadoras, todas as empresas têm seus recrutadores e os recursos de tecnologia, ou especializados, na verdade, são recursos disputados à tapa. E a Covid fez com que esses recursos ficassem, inclusive, disponíveis para o mundo inteiro, né? Qualquer profissional brasileiro, ou indiano, ou americano, ou europeu, ele pode trabalhar em projeto em qualquer parte do mundo hoje, vai estar trabalhando online. Só um pouquinho de dados globais, só para vocês terem ideia desse gap de... Opa, peraí. Desse gap, né? Então eu vou ali nos últimos, os da direita ali. Nos próximos 5 anos vão ser criados 69 milhões de empregos criados. Vão ser criados 69 milhões de empregos. Só que 83 milhões de empregos eliminados serão eliminados nos próximos 5 anos. Esses são dados muito voltados para o mercado de tecnologia, engenharia e recursos técnicos. Então a gente tem um desafio onde vai se eliminar, porque 23% de todos os empregos mudarão nos próximos 5 anos. E aqui as áreas com maior déficit no mundo hoje, você não consegue encontrar, desculpa, aqui são profissionais de inteligência artificial estão disputados à tapa e developers também, os bons desenvolvedores de software também estão disputados e inflacionados, eu diria. Como é que a gente enfrenta isso? Com treinamento. Promover a diversidade também não é também algo desejável, é algo mandatório. A gente tem no Brasil a grande oportunidade de promover a diversidade. Porque a gente é um país multirracial, multicultural, e isso você, na verdade, quando você começa a atender esses públicos, é importante a opinião desses públicos. Então, trazer diversidade é uma coisa importante. O gap no Brasil. Alguns dados interessantes aqui no Brasil. Você tem aqui, eu vou começar pelo apenas 17%. Apenas 17% dos graduados brasileiros são da área de STEM. Ciências, tecnologia, engenharia e matemática. É muito baixo. É muito baixo. A gente tem países com percentuais elevadíssimos de pessoas formadas nessa área técnica. Então cabe aqui também uma reflexão que a gente tem que atrair e estimular o desenvolvimento de novos profissionais que estão voltados para essa área técnica, né? Um dado importante, 75% dessas empresas irão aumentar o seu investimento em tecnologias digitais. Isso é óbvio, sem tecnologia a gente não vai chegar no ponto que a gente quer. Esses são alguns dos dados do Brasil bastante interessantes. A gente tem a procura no ano passado por 70 mil profissionais com habilidades digitais, ou seja, esse que a gente precisa para estar na nossa manufatura, né, para estar operando, para estar atuando, para trabalhar com inteligência, para configurar. A procura foi por volta de 70 mil e a gente forma por ano 46 mil. Então a gente está num momento muito delicado de formação de mão de obra no Brasil, né? A gente forma menos do que a procura, a gente tem baixa qualidade, tem formação ainda só 17% desses formados que a gente precisa aumentar o nosso volume de dados técnicos, né? E sem mão de obra, não preciso falar, meio óbvio aqui, a gente perde em qualidade e inovação, nossa indústria perde competitividade e oportunidade, a gente tem um aumento de custo e tem essa dificuldade de retenção. Eu vou passar isso aqui um pouquinho mais rápido. Eu quero falar desse aqui, ó. É isso. Como é que a gente pode resolver esse gap de profissionais de tecnologia? Primeiro, aumentando a tecnologia. Você utilizando inteligência artificial. Ela está mais disponível, você tem soluções, treinando melhor as pessoas. Aquilo que eu falei, né? Usando não só inteligência artificial, mas por exemplo também RPA, robotização de processos, onde você começa a usar melhor os seus profissionais, podem agregar muito mais com essas tecnologias. O trabalho híbrido, você pode montar squads, esse é o conceito de metodologia ágil que a gente usa em tecnologia e que vale para a produção também, de você começar a montar squads com terceiros, com profissionais mais experientes e menos experientes, e você está fazendo um trabalho híbrido de alguma forma. Você não deixar de trabalhar, apesar de toda essa tecnologia, tem uma evolução muito grande de recursos humanos.
A gente estava também num evento de RH esses dias e o RH de 50 anos atrás e o atual são irreconhecíveis, né? Hoje, o RH atual trabalha com saúde mental, com wellness, com bem-estar, né? Porque senão você não vai também conseguir atrair os melhores recursos para essa história. Terceirização é sempre importante, e aí a gente tem parcerias também como uma forma de trabalhar. No mundo da tecnologia, a gente trabalha muito com parcerias, onde você é impossível hoje. Tem duas coisas para eu falar até um pouquinho, antes de falar um pouquinho da Multi aqui. A gente tem mais 8 minutinhos aqui para acabar a palestra. É muita tecnologia, é muita coisa, como a gente viu, não só a evolução dos últimos 50 anos, mas na década de 20. Você tem muitos conceitos aqui que a gente fala. É impossível, na maioria das vezes, você ter um time que vai conhecer todas essas tecnologias. Então, esse conceito de você terceirizar, de você trabalhar, de você atrair parceiros, de você fazer bons acordos, é muito importante e muitas vezes questão de sobrevivência, né? Você não vai ter aí toda a capacidade atual dentro da sua empresa, é muito difícil. Não é impossível. Tem empresas que sim, se você é uma enorme empresa que tem a capacidade de ter tecnologia e profissionais bem montados na área de produção, que saibam todas as tecnologias, sim, mas esse conceito de atrair parceiros de cooperação é muito importante para isso. E um outro conceito que eu vou falar na frente, mas eu vou falar um pouquinho antes, com tudo isso de tecnologia, é preciso que se defina uma estratégia de tecnologia. É preciso que você faça o que a gente chama de um PET, que é um planejamento estratégico de tecnologia. PET não é o cachorrinho ali no robô andando. Eu falei PET e passou o cachorrinho andando ali, mas o PET é o plano estratégico de tecnologia. Não basta só a sua estratégia de negócios. Nós vamos crescer tanto, nós vamos produzir tanto, nós vamos triplicar a empresa em X anos. Tá bom, e como é que a sua tecnologia vai acompanhar isso? Que estratégia você tem? Você vai usar tudo na nuvem, você vai contratar mais pessoas, você vai comprar software, você vai se render a uma grande Big Tech, fazer tudo com ela. Que estratégia melhor? Né? Então, acho que esse é um ponto que eu ando num momento profissional muito feliz, porque é muito nisso que eu estou focado, em estratégia de tecnologia da informação e vivendo essa revolução tecnológica que era impensável para mim quando eu comecei a trabalhar, sei lá, 38 anos atrás, né? Para isso a gente tem meus últimos 5 minutinhos aqui só para eu falar da Multi. Até aqui tudo bem? Vimos a revolução de tecnologia, vimos o que aconteceu no passado, vimos os desafios do futuro. Depois, quem precisar, a gente manda esse material, tem um QR Code ali que a gente tem e manda esse material para você, para quem quiser. Vai estar aqui, acho que é um material bem bacana. Falar um pouquinho da Multi. Da Multi, a gente é uma empresa de consultoria de tecnologia. E por ser uma empresa de consultoria de tecnologia, a gente tem muitos consultores de negócio. Porque essa é uma grande transformação. Tecnologia deixou de ser só aquela área de suporte para ser uma área de decisão, de alinhamento estratégico e estar junto do negócio. Então aqui eu vou fazer muito rápido. A gente trabalha com pessoas, tecnologias e processos, que é um tripé também muito antigo, né? O que você precisa para fazer funcionar a tecnologia? Pessoas, processos e tecnologia. A gente foca nesses 3 âmbitos. É uma empresa de mais de 30 anos no mercado, né? Eu sou um dos sócios há 4 anos. A gente está desde 2011, temos por volta de 230 consultores, são mais de 2.000 profissionais contratados. Como eu falei, a gente tem uma área de hunt. A gente seleciona, precisa de preciso contratar um especialista em inteligência artificial, em IoT, em RPA, em nuvem. A gente faz esse serviço de recrutamento e seleção. Então a gente contratou nesses anos todos, mais de 2.000 pessoas contratadas e são mais de 380 clientes, são esses nossos clientes. Aqui tem clientes, alguns estão aqui, alguns não estão, mas tem um lote de clientes muito grande. A gente tem essa linha de Tech as a Service. Ali nós trabalhamos pessoas, aqui nós trabalhamos tecnologias e processos. Então, Talent as a Service e Tech as a Service. E aqui, como eu falei, eu acredito muito na estratégia de TI.
Eu acredito muito que a gente precisa, com todo esse leque de tecnologia que eu falei, com todos os cenários possíveis, o investimento em novas tecnologias, a gente precisa de uma estratégia para trabalhar antes de sair falando de processos, de tecnologia, de software, de metodologia. Então eu diria que a estratégia é o começo de tudo, que é o que eu chamei aqui do PET, Plano Estratégico de Tecnologia, processos, fábrica, implementação. E na implementação, queria só dar minha última palavra, que é que a gente fez uma parceria de sucesso também com uma empresa chamada Infor, que é um fornecedor de ERP. E aqui cabe uma ressalva, né? Cada vez mais o nosso mundo de tecnologia é especializado. Então você tem, claro, os grandes fornecedores de tecnologia, você tem a SAP, você tem a Oracle. O Infor é um produto com ERP especializado para a indústria. Ele tem as funções lá para o e-commerce, ele tem tudo, mas ele é especializado na indústria. Se a gente está precisando de uma solução de ERP para falar de planejamento de produção, de ERP, de toda a parte integrada, de compras, de tecnologia, na verdade, como a gente falou, de tecnologia colaborativa para a produção, essa solução da Infor é o que a gente trabalha. Ele, então, quando a gente olha os sistemas de ERP específicos para manufatura, é um dos líderes de mercado. Então, por isso que a gente fez essa parceria, por achar um foco no negócio. A gente tem um time aí que trabalha há mais de 30 anos com essas soluções da Infor, que são todos os módulos ali. Se você nunca ouviu falar de Infor, a gente está também com um stand ali, vai ser um da Multi, bem aqui atrás da câmera, aqui, ó. Se precisar, a gente pode bater um papo lá com vocês. A implantação é muito rápida, você consegue colocar isso, não tem mais aquela história de projetos de anos, são projetos de semanas e de muitos poucos meses. Isso é uma mudança também, eu consultor ali na década de 90, ficava 1 ano e meio, 2 anos implantando RP em algum lugar, e hoje não existe mais isso, né? Com metodologia, ele é pré-configurado, é uma coisa diferente. Eu, mais velho aqui, fui aprendendo como é isso, é muito bacana. Alguns clientes da Infor no Brasil, tem algumas dessas empresas já usam a solução aqui, porque ela é muito forte nos Estados Unidos, mas no Brasil tem também um leque importante de empresas. Aqui tem um filminho, não sei se eu colocar aqui vai passar o som para vocês. Vou tentar ver se passa um filminho aqui. É um filminho de 1 minutinho. Em inovar o seu ERP. Provavelmente 2 opções. Uma solução robusta e cara, que satisfaça suas necessidades específicas, mais complexa e com uma implementação demorada ao mesmo tempo. Ou uma solução simples e mais barata, porém muito básica e que carece de funcionalidades específicas do seu setor. Mas, e se você pudesse ter o melhor dos 2 mundos? Empresas que produzem para atender o estoque ou com base em pedidos têm o desafio de equilibrar a demanda com a oferta, ao tentar minimizar o excesso de estoque, controlar os custos de produção e distribuição, manter a competitividade nos preços, na qualidade e na disponibilidade, estar adequado às mudanças de mercado e às necessidades dos clientes. Sistemas isolados levam a uma espiral de custos e clientes com demandas não atendidas. É isso, pessoal. Alô? Aqui? Alô? Eu? Tô me ouvindo aí? É isso. Aí nesse QR Code consegue me achar no LinkedIn. Celsius Berner, pela dificuldade de sobrenome só tem eu mesmo, então não é onde precisar. E nós estamos também no stand à disposição para poder tirar dúvidas. E olha que acabou no tempo, incrível. Que bom, hein? Uma salva de palmas, por favor, ao Celso. Obrigado, Celso.